estou casado há mais de 40 anos. Você pode imaginar quanto tempo isso é? Nesse período, consegui excelentes resultados na carreira, nos relacionamentos e na vida em geral. Minha família estava bem e minha esposa Nicole não precisava de nada. Até que percebi coisas estranhas, minha esposa me foi infiel. Mas o pior aqui é como ela mudou tudo. E acho que as terríveis consequências que ela enfrentou são justificadas. Agora vou contar a minha história. Devo admitir que, quando pensei no que aconteceu há exatamente um ano, na segunda-feira, minha pele estava arrepiada. Nicole, minha esposa, demonstrou o mesmo interesse pela vida íntima que eu quando nos aposentamos. Ela trabalhava como professora e eu trabalhava na polícia de transportes. É certo que talvez não fossemos tão apaixonados quanto os coelhos, mas no início fazíamos amor com frequência. Às vezes até várias vezes ao dia. Porém, naquela segunda-feira, um ano depois, a memória do nosso último momento íntimo havia caído no esquecimento. Nicole explicou meu óbvio tédio, que levou à depressão e subsequente letargia pela falta de hobbies. Ao contrário do que ela acreditava, eu tinha um ponto de vista diferente. Minha depressão resultou da falta de intimidade. Suspeitei que ela pudesse ter um relacionamento em outro lugar e fiz uma pergunta intrigante. Se ela se absteve, por que ela não desejou como eu? E se ela iniciou um relacionamento, como e quando conseguiu? Naquela segunda-feira em particular, ela mencionou ter encontrado Silvia, uma antiga amiga de escola, na cidade para tomar um café. Cético, decidi segui-la. Ao observá-los em seu café favorito, tudo parecia rotineiro. Ainda mais tarde, quando voltou com as compras, a data, a hora e o preço estavam escrupulosamente indicados em cada recibo. Para um ex-policial, examinar os detalhes era uma segunda natureza. As noites de quinta-feira eram cruciais. Ela frequentava aulas de cerâmica enquanto eu frequentava o pub. Durante 3 semanas, observei sua rotina diária regular em um pub próximo, até mesmo vendo-a fazendo cerâmica pela janela. E ainda assim, apesar das evidências óbvias, as dúvidas permaneceram. A revelação aconteceu na quarta-feira seguinte. O dia da lavanderia levou Nicole a trocar as toalhas semanalmente, alternando entre conjuntos azuis e roxos. Concordando em ajudar, percebi a anomalia quando ela me entregou toalhas azuis e pediu toalhas roxas do armário. A compreensão surgiu. As toalhas faziam parte de uma mudança sistemática. Enquanto desmontávamos a cama, minha mente se debatia com a inquietante noção de que uma toalha branca, que não pertencia ao nosso conjunto normal de banheiro, estava sendo lavada. Esta toalha branca, desnecessária às nossas rotinas habituais, sugeria um caso clandestino, talvez na nossa própria casa para fugir às suspeitas. A possibilidade perturbadora de que Nicole pudesse estar escondendo evidências usando aquelas toalhas em vez de deixar marcas na cama e nos lençóis começou a me assombrar. O frio de março contrariou a presença dessas toalhas brancas, que já deveriam estar guardadas há meses. Será que ela estava traindo nossos votos dentro dos limites de nossa casa? A revelação foi como uma bigorna pesada caindo, esmagando quaisquer ilusões restantes. Ultimamente tenho desfrutado de um sono tranquilo em nossa cama. No entanto, parece quase impossível que eu não tivesse notado se ela estivesse envolvida em atividades íntimas com alguém ao meu lado. De repente, isso me atinge como uma bigorna caindo. É evidente que minha falta de energia não se deve à depressão. Há algo mais em jogo. Ela interrompe meus pensamentos dizendo: "Você parece perdido, querido." Eu respondo: estou apenas trabalhando em um quebra-cabeça mental que está me incomodando." Surpreendentemente, as coisas estão começando a fazer sentido agora. Ela aconselha casualmente: é essencial manter a mente ativa antes de voltar ao livro e terminar o café. Decido manter meus pensamentos para mim mesmo, garantindo a ela que minha mente está realmente ativa. Reconstruí um possível cenário de crime em minha mente. A suspeita, ela injeta uma dose de Rohypnol na vítima, e depois convida um amante desconhecido para um encontro secreto em casa. Agora tudo parece tão óbvio. Há cerca de 3 meses nossa rotina mudou. Por volta das 20h50, ela me traz um pouco de uísque e às 22h20, tomamos nossos comprimidos, um sedativo leve para dormir, estatinas para redução do colesterol e multivitaminas para nós dois. Ela afirma que tomar medicamentos antes de dormir aumenta a eficiência do sono. Faço uma nota mental para examinar meus comprimidos cuidadosamente quando a oportunidade se apresentar. Me perguntando para quem ela poderia ter ligado para entrar furtivamente em casa a essa hora, descarto a ideia de que poderia ter sido o vizinho chato da casa ao lado. O elenco de personagens deste mistério parece estar se expandindo, o que exige informações mais detalhadas. Sou Fred Brown.
ex-inspetor Brown antes de se aposentar há 2 anos, aos 60 anos. Um revés na carreira me levou a ingressar na Polícia Britânica de Transportes, onde atuei como detetive-inspetor nos últimos 5 anos. Apesar dos meus esforços para me manter em forma, fui dominado pela letargia. No entanto, se as minhas suspeitas estiverem corretas, isso mudará em breve. Com 1,70 metros de altura, aprecio a honestidade e não gosto de trapacear. Nicole, minha esposa, tem cerca de 1,70 metros de altura, uma figura esbelta e graciosa, seios pequenos, longos cabelos escuros e olhos verdes. Nossos vizinhos são um casal de idosos à direita, que raramente é visto, e Kimberly e o aparentemente desagradável Billy, à esquerda. Embora Nicole insista que Billy é uma pessoa maravilhosa, eu o vejo de forma diferente. Julia, que é perfeita, perdeu o primeiro marido para o câncer e vive com um idiota há 5 anos. Tenho uma teoria plausível sobre quem, como e onde, mas não tenho provas concretas. A situação da pílula permanece um mistério, mas continuo a viver nos meus próprios termos. Na quinta-feira à noite, Nicole, como sempre, sai para as aulas de cerâmica às 18 horas e retorna por volta das 19h30. Às 9h30, logo depois que ela saiu, peguei rapidamente um par de luvas de agulha em uma caixa na garagem. Comecei a vasculhar minha casa, sem saber exatamente o que estava procurando. Algo inusitado, talvez um elemento que não tinha lugar no nosso dia a dia. Muitas vezes notamos inconsistências, mas ao conduzir uma investigação minuciosa, mesmo as menores esquisitices, inclusive as mundanas, podem sugerir uma solução. Meu foco inicial foi nas pílulas que ela me deu como vitaminas. Suspeitando que se tratavam de sedativos prescritos a ela, minhas suspeitas foram confirmadas quando li o folheto que acompanhava alertando contra o consumo de álcool. Na manhã seguinte à minha recusa em tomá-los, senti-me rejuvenescido. Nas horas seguintes, vasculhei cuidadosamente todos os cômodos, certificando-me de que não havia mais vestígios da minha pesquisa. Não encontrei sinais óbvios de intimidade nos quartos de hóspedes. Lençóis limpos que pareciam recém-passados, embora eu soubesse que não tinham sido lavados recentemente, ou seja, não utilizados. Infelizmente, também não havia sinais de traição em nosso quarto, o que aumentou minha decepção. No entanto, a embalagem dourada que encontrei de uma camisinha com nervuras escondida em uma espreguiçadeira nos fundos da casa revelou a verdade. Não era uma marca que eu já tivesse usado. A compreensão me atingiu. Eles estavam fazendo sexo no sofá, usando uma toalha para esconder as provas. Ela jogava uma toalha na máquina de lavar e voltava para a nossa cama. Meu casamento, na minha opinião, foi irreparavelmente danificado. Eu poderia ter iniciado o divórcio sem provas da infidelidade dela, mas isso não foi suficiente. Alguma forma de retaliação era necessária. Apesar de me considerar acima da mesquinhez, a escala do desrespeito exigia uma resposta. Eu nutria um desejo ardente de vingança. Nos dias seguintes, fiquei sentado em silêncio, planejando minha estratégia, e percebi como minha esposa era indiferente ao meu humor pensando nisso. Me vi sentindo a mesma apatia por ela. Porém, sendo o único portador da informação sobre nosso divórcio iminente, eu mantinha as aparências todas as noites, sorrindo e fingindo tomar comprimidos, apenas para cuspi-los imperceptivelmente quando ela se afastava. Uma noite à meia-noite, perturbado pela vibração do telefone dela, fingi estar dormindo quando ela saiu da cama e saiu do nosso quarto. O som da porta do armário de linho abrindo e fechando no patamar preencheu o silêncio. Apesar da minha bravata, fui dominado por uma sensação de desconforto. Pensei em descer e pegá-la em flagrante, mas hesitei. Eu não queria testemunhar a traição. Encontrá-los cara a cara parecia tentador, mas eu sabia que isso levaria a complicações. Então uma ideia me ocorreu. Eu tinha um controle remoto sobressalente para o sistema de alarme doméstico, colado embaixo da mesa de cabeceira. Esperando que ela desligasse o sistema quando descesse para deixar seu amante entrar, esperei. Depois de dar-lhes alguns minutos para se sentirem confortáveis, apertei o botão do alarme. O caos que se seguiu ecoou pela casa, atrapalhando seus planos amorosos. Ao vê-lo sair de casa às pressas, senti-me profundamente satisfeito. Embora Nicole tenha conseguido desativar o alarme, eu sabia que ela não entendia nada sobre suas complexidades, exceto armar e desarmar. Mais tarde, incapaz de resistir a testá-la, perguntei com indiferença: "Você acabou de entrar?" Fingindo as palavras que usaria se fosse pego em uma situação comprometedora. Tive que descer para desligar o alarme. Ela reclamou. Eu perguntei inocentemente: "O que o ativou?" Ela se opôs. "Não funcionará se não houver ninguém lá embaixo." Eu sugeri:
Eu vou dar uma olhada. Um não decisivo veio dela. Ela sabia que tentar descer no meu estado atual resultaria em chamar uma ambulância ou coisa pior. Ela foi inteligente o suficiente para perceber as possíveis complicações. No final, ela me disse que já havia ligado o alarme, verificado todas as portas e janelas e me mandado dormir. Eu cumpri e aproveitei um fim de semana tranquilo. Ao longo do fim de semana, Nicole conseguiu manter a compostura. Porém, durante o banho, passei momentos de ansiedade lendo mensagens de texto em seu telefone. Eu tinha configurado a tela de bloqueio com sua senha de backup, sabendo que a arrogância deles levaria a um encontro marcado à meia-noite de terça-feira. Na noite de domingo, eles haviam se recuperado do trauma da noite de sábado e concordaram em se encontrar na terça-feira às 11h30. Isso funcionou perfeitamente para o meu plano. Eu precisava falar com Kimberly primeiro na segunda-feira, esperando que ela trabalhasse em casa. Felizmente ela estava. Olá, Fred. Ela cumprimentou com um sorriso doce enquanto abria a porta. O sorriso desapareceu quando ela viu minha expressão séria. Preocupada, ela perguntou: algo aconteceu? Você parece tão sério. Sinto muito, mas precisamos conversar e não temos muito tempo. Eu respondi. Ela concordou em se encontrar perto da biblioteca às 14h30 e eu lhe dei uma breve visão geral da situação. Kimberly ficou chocada e expressou sua frustração com as ações de Billy. Quão bravo você está? Eu perguntei, cauteloso para não lhes causar dor indevida. Kimberly concordou com o sentimento e expressou seu desejo de machucá-los, mas não excessivamente. Propus um plano e ela concordou. Ela gostou da ideia de se tornarem vítimas e deixarem a polícia lidar com seus crimes. Ao nos separarmos, informei-a de que a polícia poderia perguntar sobre nossa última conversa e decidimos nos ater à história sobre um cabo sobressalente para a impressora. Nos dias seguintes, passei um tempo a sós com Kimberly, aprendendo a apreciar sua beleza, sua inteligência e seu espírito vingativo. Compartilhei com ela meu plano simples e fácil de implementar e ela concordou em pensar sobre isso. Na terça-feira, enquanto limpava minha garagem, notei sinais de que Nicole estava se preparando para outro encontro na minha casa. Abstive-me de entrar em contato com Kimberly, garantindo que tudo parecesse normal. Naquela noite, Nicole me trouxe um copo grande de uísque e comprimidos. Fingi engoli-los, garantindo que meu teste toxicológico seria consistente. Por volta das 10h30, fingi cansaço e fui para a cama, me preparando para o desenrolar dos acontecimentos de terça-feira. Adormeci pensando por que ela achava aceitável me tratar dessa maneira, depois de quase 4 décadas e 2 filhos. Ela não apenas me traiu, mas o fez sob nosso próprio teto, depois de me drogar com sedativos. Parecia sem coração. Cerca de 15 minutos depois, percebi que ela estava se deitando na cama e decidi fingir que estava sem vida. Depois de me verificar, ela foi ao banheiro e pude ouvir o chuveiro ligado. Ela começou a escovar os dentes e quando ouvi a descarga, tomei o sedativo que havia guardado antes e continuei fingindo estar sem vida. Às 11h30, seu telefone tocou na mesinha de cabeceira. Bufei sutilmente como se estivesse perturbado, depois congelei novamente e diminuí a respiração. Ela saiu da sala para atender a ligação, deixando o telefone para trás. Não pude deixar de sorrir quando o telefone dela tocou novamente, uma mensagem de Kimberly perguntando sobre Billy batendo na porta da nossa marquise. Eu não tinha o número da Nicole. Fiquei perplexo. Logo depois, meu telefone tocou. Era Kimberly. Não respondi, indicando que não estava dormindo. Desci sem alertá-los, parando perto da porta parcialmente aberta da cozinha. Eu os ouvi envolvidos em atividades íntimas, o que me encheu de nojo e ódio. Questionei o que tinha feito para merecer tal tratamento. Se ela não me amasse, poderia ter ido embora, mas por que envolver essa pessoa arrogante? Eu podia ver bem o suficiente para pegar o rolo da bancada da cozinha. Para evitar suspeitas, fiquei de pé e ouvi até que ela, sem saber, me fez um favor ao gritar para ele não parar. Aproveitando a oportunidade, entrei na sala gritando para ele se afastar da minha esposa. Eu a tranquilizei e desabei em cima deles, fingindo perder a consciência. As drogas funcionaram como esperado e minha pretensão tornou-se realidade. Julia, porém, continuou sua história. Por volta das 10h, Billy trouxe para ela uma bebida e um comprimido de vitaminas, como sempre, exatamente igual ao da minha esposa. Depois de tomá-los, ela teve um ataque de tosse no banheiro, vomitou na pia sem avisar o marido. Mais tarde ele desapareceu e ela ouviu a porta fechar. Quando ele não voltou, ela o chamou, mas ele não respondeu.
Confusa, ela olhou pela janela do quarto e o viu na porta do pátio que dava para o nosso quarto ensolarado. Preocupada, ela mandou uma mensagem para Nicole e me ligou, mas foi ignorada. Alarmada, ela se aventurou a sair e testemunhou a traição do marido. Ela filmou esse encontro até eu intervir, talvez bêbado e pensando erroneamente que minha esposa havia sido atacada. Sinceramente, não me lembro do que estava fazendo naquela época, porque eu realmente não era eu mesmo. Bati na cabeça do Billy e naquele momento Júlia parou de filmar, chamou o serviço de resgate e relatou com precisão a situação. No hospital, o médico e os policiais uniformizados explicaram que eu poderia estar embriagado. Exigiram um exame de sangue e me senti tonto e cansado, mas sabia que algo precisava ser feito. A preocupação com minha esposa dominou meus pensamentos. A médica me garantiu que havia falado com a polícia e fiquei inconsciente novamente. Na próxima vez que acordei, estava no hospital e eles estavam prontos para tirar meu sangue para análise. Concordei com a cabeça, dizendo vagamente ao médico: vá em frente e faça o que for preciso, não tenho nada a esconder. Enquanto ele coletava a amostra, reclinei-me na cama e adormeci. Na manhã seguinte, acordei por volta das 9 horas e encontrei outro policial uniformizado na porta, aparentemente com cerca de 20 anos. Ele perguntou educadamente: você está bem, senhor? Eu penso que sim. Eu respondi: mas não tenho ideia de por que estou aqui. Vou deixar o chefe explicar. Está além da minha compreensão. Pouco depois, uma enfermeira entrou, oferecendo-me chá e torradas enquanto verificava meus sinais vitais. Enquanto isso, o policial falava baixinho em seu walkie-talkie, atualizando alguém sobre minha situação. A enfermeira saiu, prometendo um café da manhã tardio, e o policial se aproximou, informando que o patrão chegaria em breve para outro assunto. Você está disposto a esperar, senhor? Ele perguntou, ao que respondi com um sorriso irônico, reconhecendo as consequências de partir. Ele sorriu com a minha resposta, apreciando o profissionalismo. Mais tarde, quando conversávamos durante o café da manhã e tomando cerveja, discutindo o fraco desempenho da Inglaterra no segundo lugar na Austrália, ele mencionou que o chefe chegaria em breve. Na sala de interrogatório da delegacia, descobri que havia sido preso sob suspeita de agressão que causou lesões corporais reais. O investigador, apresentando-se, repetiu a severidade da acusação, certificando-se de que eu estava ciente das possíveis consequências. Então ele me pediu para lhe contar sobre os acontecimentos da noite anterior. Expliquei principalmente os fatos, explicando como, sentindo-me cansado. Fui para a cama depois que minha esposa me trouxe uma bebida e comprimidos. Acordando de repente, descobri que minha esposa estava desaparecida e ouvi um barulho lá embaixo. Agindo por impulso, intervim, só mais tarde descobrindo que o homem que ataquei era meu vizinho, o Sr. Billy Miller. O investigador me informou que minha esposa também foi presa, prendendo o homem no chão enquanto os paramédicos nos levavam. Expressando genuína ofensa, questionei o investigador sobre a identidade de Billy. Ele revelou que Billy era amante da minha esposa e que eles conspiraram para drogar nós dois nos últimos 3 meses. Eles administraram um medicamento prescrito, falsamente rotulado como vitaminas, causando danos potenciais. A investigação avançou, revelando a colaboração entre Billy e minha esposa e nos mantendo embriagados enquanto continuavam o caso. A polícia encontrou evidências de suas intenções maliciosas, acusando-os de envenenamento e conspiração para fraudar. Ambos enfrentariam penas de prisão significativas se fossem condenados. Billy recebeu alta do hospital, marcando o fim de uma provação tumultuada. Nós dois fomos para a delegacia, ambos enfrentando investigações antes do julgamento. Minha esposa acabou com uma sentença de 2 anos por abuso de poder e outros 2 anos por conspiração para cometer fraude. Curiosamente, ambas as frases seriam executadas simultaneamente. Quanto a ele, recebeu pena de 3 anos por uso malicioso, devido aos danos no fígado de Kimberly, e mais 5 anos por fraude. Está claro que Kimberly fez de tudo para ajudar a polícia, rastreando diligentemente cada centavo que ele possuía. Surpreendentemente, havia uma fresta de esperança para ele. Os médicos do serviço penitenciário expressaram confiança de que seu discurso voltaria ao normal após a libertação. No entanto, só se poderia especular sobre as suas futuras perspectivas de emprego, considerando que a polícia confiscou a maior parte dos seus bens ao abrigo da lei dos produtos do crime. Até mesmo seus antigos amigos de escola hesitaram em lhe oferecer empregos que envolvessem finanças. E isso não é tudo. A polícia reconheceu que éramos vítimas e não fui acusado de ABH por ter sido drogado por um sócio do homem que fui acusado de agredir. Trouxe velhos conhecidos da imprensa nacional.
Kimberly e eu mantivemos um silêncio digno, sentindo-nos terrivelmente traídos por aqueles em quem confiamos. Precisávamos de espaço para contemplar. A notícia se espalhou com um frenesi alegre. Kimberly e Billy enfrentaram difamação implacável em todos os cantos. Nenhum comentarista ou locutor encontrou qualquer desculpa para seu comportamento. Kimberly conquistou simpatia especialmente por seu charme, deixando todos perplexos sobre por que Billy a trocaria por outra pessoa. Nossos 2 filhos compareceram ao tribunal durante todo o processo. Não pude sentar-me com eles até testemunhar e ser libertado. Meu tempo no banco das testemunhas durou apenas 20 minutos, durante os quais especialistas forenses apresentaram depoimentos ofensivos, incluindo exames de sangue, danos ao fígado de Kimberly, recipientes de vitaminas, mensagens de texto e devidas diligências financeiras. As revelações em seus SMS quase admitiam tudo. Apesar de sua crença inicial em sua inteligência, a verdade veio à tona no tribunal. Minha filha cortou relações com a mãe, escrevendo uma carta na prisão, proibindo qualquer contato por ser uma envenenadora condenada. Meu filho, profundamente emocionado, perguntou se eu me importaria se ele a visitasse na prisão para ouvir sua opinião. Aconselhei-o a ir, avisando-o para estar preparado para a decepção. Algumas semanas depois ele ligou confirmando sua decepção. Kimberly atribuiu suas ações à influência de um idiota que a seduziu enquanto ela estava vulnerável. Ela transferiu a culpa, retratando-se como vítima de manipulação. Kimberly perdeu dignidade, reputação, marido, filha, filho e netos devido ao seu caso com um estelionatário. Eu me divorciei dela durante a investigação, vendendo a casa e derrotando equitativamente nossa propriedade. Ela teve que pagar um advogado para sua defesa, e eu entrei com uma ação de danos pessoais contra ela por trauma emocional causado por sua administração maliciosa. Quando fosse libertada, ela receberia a pensão e não muito mais. Kimberly se divorciou de Billy, que esperava metade de sua casa, apenas para perceber que ela havia sido depositada em confiança para seus gêmeos com seu primeiro marido. Ela manteve o direito de ocupá-lo enquanto Billy enfrentava um futuro incerto. Kimberly e eu suportamos o escrutínio público, retratando-nos como vítimas infelizes de 2 cônjuges igualmente desprezíveis. Quando a pressão da mídia se tornou insuportável, fiz uma pausa numa vila isolada no sul da França. Kimberly visitou uma amiga em uma vila semelhante. A confiança se desenvolveu entre nós, evoluindo da amizade para o amor. Eventualmente fui morar com Kimberly e nos tornamos parceiros de vida. Nossos filhos e netos formaram um vínculo estreito e Kimberly e eu valorizamos nosso relacionamento. Começando esta história com minha frustração pela falta de intimidade, Kimberly se ofereceu para compensar o que seu marido havia tirado de mim. A dívida foi paga integralmente naquela primeira semana na França. Kimberly provou ser uma parceira apaixonada e fiquei maravilhado ao ver como o idiota pôde trocá-la por alguém tão simples como Nicole. Agora tomamos as vitaminas certas todas as noites e Kimberly parou de beber para ajudar na cura do fígado. Também desisti, querendo viver o máximo possível com ela ao meu lado. Mencionei anteriormente a beleza, inteligência e espírito vingativo de Kimberly, meio de brincadeira. Agora é a verdade absoluta. Ela perdeu o marido para o câncer, criou 2 filhos sozinha e enfrentou a traição, mas consegue amar de todo o coração, abraçando todas as minhas deficiências. Você,